A Igreja Católica tem uma história milenar. Nesse vídeo, você vai descobrir quem foi o primeiro Papa, uma figura central e emblemática para os seus fiéis ao redor do mundo. A história da Igreja Católica remonta aos tempos apostólicos, quando Jesus Cristo escolheu 12 homens para serem os seus apóstolos, ou seja, seus enviados. Dentre eles, Pedro emergiu como um dos discípulos mais próximos. E segundo a tradição cristã, tornou-se o primeiro líder da Igreja Católica. Mas agora eu te peço que se inscreva nesse canal e assista esse vídeo até o final. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. Bem, segundo a tradição cristã, ela sustenta que São Pedro se tornou o primeiro líder da Igreja Católica por uma nomeação feita por Jesus Cristo durante o seu ministério. São Pedro, cujo nome original era Simão, um pescador da Galileia e irmão de André, outro apóstolo de Jesus, ele recebeu o nome Pedro quando Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Isso está escrito em Mateus 16, 18. Nesse trecho, Jesus faz um jogo de palavras com o nome de Pedro, que significa rocha em grego, e anuncia que sobre ele edificarei a sua igreja. Essa passagem é interpretada pelos católicos como a designação explícita de Pedro como a pedra sobre a qual a igreja seria construída e o líder escolhido por Jesus para liderar os discípulos. Além disso, no Evangelho de João 21, 15 ao 17, segundo o cristianismo, Jesus confirmou a liderança de Pedro ao pedir-lhe 3 vezes que cuide das suas ovelhas. Uma referência simbólica ao pastoreio da comunidade cristã. Depois da ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste, Pedro emerge como uma figura proeminente na liderança da comunidade cristã primitiva. Ele é destaque nos Atos dos Apóstolos, onde prega corajosamente o Evangelho e desempenha um papel central em decisões importantes da igreja primitiva. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo. Ele se tornou líder da comunidade cristã primitiva em Jerusalém e desempenhou um papel central nos eventos descritos nos Atos dos Apóstolos. Segundo a tradição cristã, Pedro viajou para Roma, onde se tornou bispo desta cidade. Ele é considerado o primeiro bispo de Roma, o que mais tarde evoluiu para a posição de Papa. No entanto, é importante notar que os primeiros títulos papais não eram idênticos aos que conhecemos hoje. Nos primórdios do cristianismo, os líderes da igreja eram conhecidos principalmente como bispo, que eram responsáveis por lidar e governar as comunidades cristãs em diferentes cidades. Nesse caso, São Pedro, por exemplo, era considerado como bispo de Roma e líder da comunidade cristã da cidade, mas o termo Papa ainda não era usado exclusivamente para ele naquela época. Com o passar dos anos, a palavra Papa, que tem suas origens no termo grego papas e no latim papa, que significa pai, inicialmente era usado apenas como um termo para se referir a todos os bispos e líderes religiosos, uma forma respeitosa e carinhosa de chamar essas figuras como pai espiritual. Porém, só no século III ou IV esses títulos ganhou exclusividade ao líder supremo do cristianismo. Já as evidências históricas que relacionam Pedro e Roma são complexas e têm sido objetos de estudos e debates entre especialistas ao longo dos séculos. Alguns documentos antigos, como a Carta de Clemente aos Coríntios
e também inscrições arqueológicas sugerem a presença de Pedro em Roma, fortalecendo a tradição que o vincula a essa cidade como bispo e líder da comunidade cristã. A carta de Clemente aos Coríntios é um importante documento no início do cristianismo, datado do final do primeiro século ou início do segundo século, e atribuído a Clemente de Roma, que foi um dos líderes da igreja em Roma após a morte de Pedro. Bem, nesta carta Clemente faz referências a Pedro e Paulo, destacando suas contribuições para a fundação da igreja em Roma e sua influência na comunidade cristã. Além disso, inscrições arqueológicas em locais de sepultamento na região do Vaticano e nos arredores de Roma reforçam a presença histórica de Pedro na cidade. Um exemplo notável é a necrópole vaticana, onde escavações arqueológicas revelam um antigo santuário cristão que remonta aos primeiros séculos e que é considerado o local onde o corpo de São Pedro pode ter sido enterrado. O papado, como uma instituição centralizada e contínua, evoluiu ao longo dos séculos após a morte de São Pedro. O título de Papa, como dito, foi adotado pelos bispos de Roma como um sinal de sua autoridade espiritual. Ao longo da história, os papas desempenharam um papel significativo em questões políticas e teológicas, influenciando a história mundial e a evolução da Igreja Católica. Hoje o papado continua a ser uma das figuras religiosas mais conhecidas e reverenciadas em todo o mundo. O sucessor de São Pedro hoje é o Papa Francisco, é o atual líder espiritual da Igreja Católica. Entretanto, a história do primeiro Papa e da Igreja Católica está envolta de diversos mistérios e elementos de fé que intrigam não só os fiéis, mas como todo mundo ao longo dos séculos. Uma das maiores incógnitas é o local exato do martírio de São Pedro. De acordo com a tradição católica, ele foi crucificado de cabeça para baixo a pedido do próprio, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que o seu mestre Jesus Cristo. No entanto, a localização precisa da sua sepultura e o local exato do martírio ainda são debatidos entre historiadores e arqueólogos, o que levanta muitas suspeitas com relação às suas evidências de fatos. E assim, entre suspeitas e fatos, vamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Se você já é um inscrito da comunidade, gratidão. Se ainda não for inscrito, inscreva-se agora. Gostou do vídeo de hoje? Espero o seu like. Compartilhe para ajudar esse canal. Até o próximo vídeo. Muita luz e sabedoria.